Olá, continuando a história dos primeiros pais da Igreja, homens que lutaram muito pela defesa do cristianismo e da fé cristã nos primeiros séculos, quando o pensamento cristão ainda não era bem difundido. Para começar, falaremos de Justino, o Marte. Flávio Justino Marte nasceu em Siquém, na Samaria, no início do segundo século, e morreu Marte no ano 170. Ele peregrinou por diversas escolas filosóficas, inclusive as de Platão e Aristóteles, em busca da verdade acerca da problemática da vida, ou seja, da famosa crise existencial humana. No seu livro Diálogo com Trifão, Justino explica que sua busca pela verdade terminou quando ele caminhava por uma praia próxima a Éfeso, onde conheceu um presbítero cristão que o incentivou a ler as Escrituras. Profundamente pressionado com as profecias do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Jesus Cristo, aos 33 anos, então, Justino abraçou a fé cristã. O amor pela verdade fez Justino, aos poucos, rejeitar os sistemas filosóficos pagãos e se converter ao cristianismo. Ele compreendeu que somente o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme lemos em João, capítulo 14, versículo 6, pode ocupar o vazio que há dentro de cada ser humano. Por isso, Justino, o Marte, logo se tornou o mais ilustre defensor das verdades cristãs em uma sociedade cheia de filosofias pagãs. Justino talvez tenha sido o maior dos apologistas do século II, o que significa que ele defendia a razão da fé cristã em meio a uma sociedade pagã. Como nos ensinou o apóstolo Pedro, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Isso lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Assim, irmãos, a exemplo de Justino Marte, devemos estudar as Escrituras e buscar intimidade com o Pai, pois somente dessa maneira seremos capazes de defender com mansidão, como ensinou o apóstolo Pedro, a razão da nossa fé. Justino dedicou a sua vida a propagar e a ensinar as verdades do cristianismo. Em Roma, ele abriu uma escola para o ensino da doutrina cristã. Ali também, naquela cidade, ele se dedicou a falar de Cristo, especialmente nos meios mais cultos, onde Justino tinha muita facilidade de circular. Ele defendia que somente a fé cristã pode produzir a vida equilibrada e nobre que buscavam os antigos na filosofia grega. Isso nos leva a compreender que Justino Marte aproveitou bem a oportunidade de modelar a Cristo nos lugares em que ele tinha maior convívio. E você? Como tem usado as suas habilidades e a sua facilidade de acesso a determinados lugares para fazer o mesmo? Na sua obra intitulada Primeira Apologia, Justino defendeu que se pode encontrar sinais da verdade cristã em grandes escritores pagãos. Sua doutrina da palavra geradora lhe permitiu afirmar que Deus havia preparado o caminho para a sua revelação final em Cristo, por meio dos indícios de sua verdade presentes na filosofia clássica. Assim como Paulo em Atenas, que aproveitou o Deus desconhecido dos gregos para lhes apresentar o Senhor, como lemos em Atos, capítulo 17, versículo 23, o teólogo Justino fez uma tentativa inicial de relacionar o Evangelho à perspectiva da filosofia grega. Iniciativas assim são boas estratégias para alcançar as vidas por meio de elementos da sua própria cultura. Nas duas apologias que escreveu, Justino se dirigiu ao governo romano e defendeu o cristianismo como muito superior a qualquer religião ou filosofia pagã. A obra também objetivava atacar o que ele considerava uma percepção completamente injusta dos cristãos. Não tem algo, irmãos, de similar aos dias de hoje? Por volta do ano 165, Justino e outros 6 cristãos foram presos em Roma. Depois de um julgamento falso, no qual eles se recusaram a negar a fé, todos foram decapitados, vindo daí o nome Justino Marte. Continuamos. Vamos aprender um pouquinho acerca de Eusébio César, ou Eusébio de Cesareia. Eusébio nasceu por volta do ano 260,
provavelmente na Palestina. Ele é conhecido como Eusébio de Cesareia, porque foi bispo dessa cidade, onde também foi educado. Quando jovem, Eusébio foi muito impactado por Panfílio, um cristão fervoroso vindo da atual Beirute, no Líbano. Durante vários anos, Panfílio, Eusébio e outros cristãos trabalharam em equipe no estudo da fé cristã. Mais tarde, o prazer de Panfílio pelos livros foi superado pelo seu discípulo. Ao que parece, Eusébio fez várias viagens em busca de documentos sobre as origens do cristianismo. Em meio à perseguição aos cristãos, Eusébio sofreu a perda de seu admirado mestre e de muitos companheiros. Ele, contudo, continuou a escrever, principalmente o que seria sua obra mais importante, a História Eclesiástica. Eusébio compilou, organizou e publicou quase tudo o que sabemos hoje sobre os cristãos dos primeiros séculos da Igreja. Além disso, a obra de muitos escritores cristãos são conhecidas apenas, recapitulando. Além disso, a obra de muitos escritores cristãos é conhecida apenas pelas extensas citações que Eusébio incluiu em sua história. Sem isso, o conhecimento dos primeiros séculos da Igreja estaria reduzido à metade. Assim, aprendemos com Eusébio a importância de permanecer firme e usar o talento recebido em prol do reino, independente das circunstâncias que estejamos passando. Quando, mais tarde, Licínio e Constantino decretaram a tolerância religiosa, Eusébio e seus companheiros viram aquilo como obra de Deus. Por isso passaram a ver Constantino e Licínio como instrumentos do Senhor para concretizar seus planos. Pouco depois, Constantino e Licínio se desentenderam e Eusébio estava convicto que a principal razão do conflito era o fato de Licínio estar perseguindo os cristãos. Seria então Constantino o instrumento escolhido por Deus. Por volta do ano 315, Eusébio foi eleito bispo de Cesareia. Isso era uma grande responsabilidade, pois a perseguição havia dispersado o rebanho. Além disso, ele precisou enfrentar a controvérsia ariana, já bem explicada na aula anterior pelo professor Alessandro. Provavelmente, o encontro mais notável entre Eusébio e Constantino aconteceu quando o imperador se transferiu para Jerusalém, e Eusébio pronunciou um discurso em que elogiava Constantino. Até hoje, esse discurso rende a Eusébio a fama de adulador do imperador. Mas, na verdade, Eusébio não foi amigo íntimo de Constantino, pois passou a maior parte da sua vida ocupado com assuntos da igreja. Importa ressaltar que Eusébio deu uma grande contribuição à cristandade com a sua história eclesiástica. Ao escrevê-la, ele mostrou que a fé cristã é a consumação de toda a história humana. Anos antes, escritores do século II defenderam a fé dos ataques pagãos, como foi o caso de Justino Marte, como vimos antes. Para eles, tanto a filosofia quanto as escrituras hebraicas tinham sido providas por Deus para preparar o caminho para o Evangelho. Além disso, também o próprio imperador romano teria sido escolhido por Deus para facilitar a disseminação da fé cristã. Sendo assim, a história seria um longo processo pelo qual Deus estava preparando a humanidade para se reconciliar com ele. Eusébio deu corpo a esse conjunto de ideias, tentando fundamentá-lo sobre os fatos comprováveis da Igreja e do Império. Eusébio não escreveu uma simples compilação de dados, mas a verdade da fé cristã, que é a consumação de toda a história humana. A obra de Eusébio nos permite observar como boa parte da teologia cristã foi se ajustando às novas tendências sociais, abandonando ou adaptando alguns temas tradicionais. Um bom exemplo é que, para a igreja dos primeiros séculos, a questão de como uma pessoa rica poderia ser salva era preocupante. A partir de Constantino, porém, a riqueza começou a ser vista como um sinal do favor divino. Nas próximas aulas, veremos como o movimento monástico foi, em certo sentido, um protesto contra essa interpretação. Eusébio não parece ter percebido a mudança radical que estava ocorrendo na igreja, quando a igreja perseguida passou a ser a igreja dos poderosos. Eusébio também descreveu com orgulho os luxuosos templos que estavam sendo construídos na época, mas o resultado real dessas construções e da sua liturgia distorcida foi o surgimento de uma aristocracia clerical, semelhante e paralela à aristocracia imperial, e tão distante do crente comum, como o crente comum estava dos poderosos do império. Por último, o esquema que Eusébio concebeu, em termos de história, o obrigou a abandonar um dos temas fundamentais da
pregação cristã primitiva, a vinda do reino.